Copa América agora. O Supremo Tribunal Federal rejeitou as ações que tentavam barrar a realização do torneio no Brasil. A justificativa foi processual. O tipo de ação apresentada pelo PT, pelo PSB e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos não era adequado para tratar do tema. Os ministros também consideraram que não caberia ao Poder Judiciário interferir numa questão como essa. Em seus votos, eles reafirmaram que estados vão definir se querem receber jogos da competição ou não, já que os governadores têm autonomia para adotar medidas de contenção do contágio. E criticaram a realização do evento na pandemia. E hoje, a Diageo, dona de marcas como a Smirnoff, se tornou a terceira empresa a anunciar que vai retirar as suas marcas da Copa América. E agora a gente vai para o bate-papo esportivo. Quem está aqui é o Felipe Diniz. Felipe, boa noite. Boa noite, Rê. Boa noite para todo mundo que está em casa. A gente te esperando para você nos dar mais uma fornada de classificados na Copa do Brasil. Mais 5 jogos e 4 classificados. A gente vai explicar por quê. Aqui no telão os resultados, mais um show aí dos times do Nordeste. Rê, são 6 times nordestinos. Uau. Entre os 16 que vão jogar as oitavas de final. Hoje mais 2 se classificaram. O Grêmio ficou no empate 0-0 com o Brasiliense lá em Brasília, mas havia vencido o primeiro jogo por 2-0, então o Grêmio avançou à próxima fase. A gente vai mostrar o gol do Flamengo, que venceu o Curitiba. Esse é o primeiro jogo ainda desse confronto, o segundo vai ser na semana que vem. Esse gol aí, marcado pelo Rodrigo Muniz, depois da cobrança de escanteio do Vitinho, deu a vitória ao Flamengo lá no Couto Pereira, em Curitiba. O Flamengo vence fora de casa. Na semana que vem, decide a vaga, então, no Maracanã. Esse é o último confronto que ficou para ser decidido na próxima semana. O Atlético Mineiro venceu mais uma vez o Remo, 2-1, dessa vez no Mineirão. Já havia vencido o primeiro jogo também. O Atlético se classificou e a gente mostra os gols agora. Cobrança de escanteio, Hever, zagueiro artilheiro, desviou ali na primeira trave, sem chance para o goleiro, 1-0 para o Atlético. Aí o zagueiro Romércio do Remo fez isso aí, ó. Soltou a pancada, arriscou de fora da área, acertou a gaveta do goleiro para empatar o jogo para o Remo. Romércio, 1-1. E aí de pênalti, Hulk deu a vitória ao Galo. O Hulk está em ótima fase, 10º gol do Hulk nos últimos 12 jogos. Está vivendo um grande momento pelo Atlético. O Galo está classificado à próxima fase. Aqui um resultado que ninguém esperava, porque o Inter havia vencido Vitória no primeiro jogo lá em Salvador. Bastava um empate para se classificar, mas perdeu em casa para o Vitória. E o Vitória avança para as oitavas de final. Vitória por 3-1 hoje. A gente vai mostrar os lances do jogo, começando com a expulsão do Pedro Henrique. Nesse lance aí, ó, falta sobre o Guilherme, o Pedro Henrique foi expulso. No começo do segundo tempo, o jogo estava 0-0 ainda. E aí a casa começou a cair para o Inter, olha. Primeiro gol do Vitória, do Samuel, chute de longe do Dinei, o goleiro Daniel tocou na bola, ela pegou na trave e no rebote o Samuel mandou para a rede para fazer o primeiro gol do Vitória, 1-0. Com esse resultado, o jogo iria para penalidades máximas, mas o Inter empatou e voltou a se colocar naquele momento na próxima fase. Troca de passes de cabeça, primeiro do Patrick para o Cuesta e o Johnny deu o toque final para a rede. Veja só, sem goleiro praticamente, mandou para a rede o Johnny, 1-1. Aí o Vitória fez o segundo gol, Guilherme rolou para trás e o Eduardo fez isso aí, ó, soltou uma pancada, uma bola cheia de curva no ângulo, 2-1 Vitória, um golaço. E o Vitória chegou à vitória e à classificação com esse gol de cabeça do Guilherme, cruzamento também da direita, ótima cabeçada do Guilherme no cantinho, 3-1 Vitória. Com isso, o time baiano se classificou à próxima fase. Para fechar, clássico lá em Fortaleza, Ceará e Fortaleza. No primeiro jogo havia tido um empate, mas hoje, goleada do Fortaleza. 3-0 sobre o grande rival. E a gente mostra os gols agora. Olha, a cobrança de falta do Lucas Crispim. Na segunda trave, o Felipe dominou, bateu cruzado para fazer o primeiro gol do Fortaleza. Olha só que chute forte de canhota, tirando do goleiro. 1-0 Fortaleza. Aí a bobeira na saída de bola do time do Ceará. O Charles errou o passe e deu de bandeja para o David, que não perdoou. Tocou na saída do goleiro, 2-0. Para fechar, troca de passes no ataque do Fortaleza e termina com o passe do Pikachu para o David, que acerta uma pancada de coiota, ainda se machucou no lance ali, ó.
na dividida com o zagueiro, se deu mal. David foi abraçado no chão pelos colegas ali. Vitória do Fortaleza. Fortaleza consegue uma classificação heróica sobre o rival, 3-0. O Fortaleza também avançou. Felipe, e além da Copa do Brasil, eu quero conversar com você sobre Eurocopa, que começa nesta sexta. Exatamente. Amanhã começa a Eurocopa. Era para ter sido realizada no ano passado, né? Todo mundo lembra, mas por causa da pandemia ficou para esse ano de 2021. Às 4 da tarde, em Roma, na Itália, tem o jogo de abertura da competição. Itália e Turquia vão se enfrentar no Estádio Olímpico. A ideia inicial era ocupar o mapa da Europa de uma ponta a outra. Só que a sede mais a oeste do continente caiu, Berlim. O governo irlandês não cedeu à exigência da entidade máxima do futebol na Europa, a UEFA, para ter torcedores dentro do estádio. Preferiu abrir mão dos 4 jogos a que tinha direito. Mesmo assim, em meio à pandemia de Covid-19 e adiada de 2020 para 2021, a Euro terá a maior edição em 61 anos de história da competição. 11 cidades-sedes em 11 países diferentes, 24 seleções, 51 jogos. Números expressivos num torneio destinado à quebra de recordes. As 2 maiores campeãs da Euro são a Espanha e a Alemanha, com 3 títulos. Se uma das 2 vencer, vai ficar sozinha na liderança. Só falta combinar com as outras 22 seleções, com os franceses. Os atuais campeões do mundo têm uma geração de ouro e um técnico acostumado a ganhar. Quando jogava, o Didier Deschamps foi campeão da Copa do Mundo e da Euro. Como treinador, já tem uma Copa. Caso também vença a Euro, ele será a primeira pessoa a conseguir esses 2 títulos nas 2 funções. O prazer e a alegria são igualmente fortes, disse Deschamps. A única diferença é que o meu desempenho como treinador depende do desempenho dos jogadores. Dentro de campo, alguns recordes devem cair, como o de maior artilheiro da história da Euro. O Cristiano Ronaldo está com 9 gols, empatado com o ex-craque francês Michel Platini. Basta fazer mais um para se isolar nessa lista. Um fenômeno de 36 anos de idade, mas com um corpinho de 19. Idade que ele tinha quando tudo isso começou. Eu esperava que ele se tornasse um excelente jogador, sim, mas não tudo isso que ele foi. O Filipão foi o homem responsável pela primeira chance do Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Ainda na preparação para a Euro de 2004, quando Portugal perdeu o título em casa para a Grécia. De lá para cá, o CR7 virou um dos grandes protagonistas da Euro. O capitão da seleção portuguesa no maior título já conquistado pelo país, a última edição da Euro em 2016, na França, numa final contra os franceses. Quando entrar em campo contra a Hungria na terça-feira em Budapeste, ele terá jogado 22 partidas em 5 edições da competição, mais 2 recordes absolutos na Euro. Cristiano Ronaldo, eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo, vive de surpreender quem está por perto. Tem uma capacidade de trabalho enorme para se ir adaptando sempre e estar sempre a este nível. E é, na realidade, fantástico que um jogador como ele tem conseguido nestes, estamos a falar de 17 anos, é muito ano sempre a jogar no top. Envelhecendo como um bom vinho português, que, por sinal, o Cristiano só bebe em ocasiões especiais. Tipo a conquista de um título com uma camisa bem sugestiva. E o Sport TV transmite nesta sexta-feira o jogo de abertura da Eurocopa entre Turquia e Itália. O amistoso da seleção feminina contra a Rússia, você vê ao vivo aqui na Globo. Também nesta sexta, às 4 da tarde, horário de Brasília. E olha, Renata, faltando 43 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente continua contando histórias de personagens das Olimpíadas. O repórter Guilherme Roseguini traz uma reportagem sobre um americano que busca sua 5ª participação olímpica. Mas um detalhe, dessa vez em uma prova diferente. Uma modalidade em que tudo gira em torno de técnica e precisão. Executar os movimentos no instante exato. Só que para o David Boldaia havia outro desafio para ser um saltador: controlar o medo de altura. Pular lá dos 10 metros, fazer acrobacias e atingir a água acima dos 55 km por hora é algo que assusta qualquer um. Mas para quem desejava ir para a Olimpíada desde os 7 anos, como eu, era uma barreira que precisava ser superada, conta o americano. E ele conseguiu. Boldaia foi 4 vezes ao pódio olímpico, incluindo um ouro em Londres, 2012, sempre saltando da plataforma de 10 metros.
Depois dos Jogos do Rio, porém, ele perdeu o foco. Aos 29 anos, parecia desmotivado para seguir no esporte, até que um sério acidente ocorreu. Em fevereiro de 2018, Boldai estava desatento e errou um salto lá dos 10 metros. Acabou batendo forte com a cabeça na água, desmaiou, sofreu uma concussão. Ao acordar, teve apagões de memória, tonturas e uma fadiga constante. Precisou se afastar das piscinas. Mais perto da mulher e dos 3 filhos, decidiu que não era hora de parar, e sim de mudar. Deixar aquela altura toda, que sempre o apavorou, poderia ser a saída. Tive a ajuda de um psicólogo que me ajudou a enxergar melhor os objetivos que eu queria. Cuidei da minha mente e, com a ajuda de meus técnicos e colegas de equipe, dei um salto de fé. Boldaia trocou de prova, passou a competir no trampolim de 3 metros. Tinha 30 anos, não era mais um garoto e precisava aprender muita coisa. Mas foi em frente, não perdeu os treinos nem nos momentos mais duros da pandemia. Quando as piscinas fecharam, eu levei uns colchões para o quintal de casa e ficava fazendo acrobacias para não deixar aquilo sair da minha cabeça. Funcionou. Ele está de novo entre os melhores do mundo e tenta nesta sexta, na seletiva americana, uma vaga para a 5ª Olimpíada da carreira, aos 32 anos. Quem sabe a coleção de medalhas não aumenta. Os filhos, pelo jeito, vão gostar de um novo brinquedinho. Bela história, né? Ótima.